E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Chegou o momento de fazermos aquele bate-bola, jogo rápido, as nossas correções, não, revisão. Vamos relembrar para daqui a pouco fazer os exercícios, ok, galera? Pega o caderno aí e já faça as anotações antes da gente iniciar. Dá uma olhada na tela. A aula hoje é a 49.2. Professor, o que nós vimos aí na 49.2? Vamos falar de instalações e produção. Então, nas instalações e produção, nós falamos da estrutura, as melhores raças indicadas para determinados manejos e o manejo de reprodução. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui rapidamente já para falar o quê? Quais são os principais fatores que contribuem para a produção de codorna? Rápido crescimento da ave. Nós falamos sobre esse processo da rusticidade, não é isso, galera? Maturidade sexual precoce. Então significa, galera, que tem um tempo menor para começar a fazer a produção, tanto reprodução para a toca de plantel, quanto produção dos ovos. Terceiro, alta produtividade. Quarto, grande número de aves em um pequeno espaço. Isso é importante aqui para mim, galera. Isso é importante por quê, professor? Porque em um pequeno espaço você consegue alocar uma quantidade de aves que tenha rentabilidade de produção, tanto para a postura quanto para corte. Qual é o quinto, professor? Longevidade de produção. Significa que você tem um tempo, além de ela ficar em um espaço menor, você tem uma produção longa e através da rusticidade desse animal, também temos que levar em consideração o processo de reprodução, quer dizer, a reposição desse plantel. Então, no mesmo local, você vai fazer a criação para corte, postura e ainda a reprodução. As matrizes, machos e fêmeas. Baixo o quê, professor? Investimento. Claro que esse baixo investimento é no início, porque nós precisamos separar os galpões. Galpão de reprodução, desculpa, que fica junto com a reprodução. O galpão para corte e postura são totalmente áreas diferentes. E ainda se você for fazer o que? O processo de abate. Tem que lembrar disso. Rápido retorno financeiro e excepcional sabor exótico. Quer dizer, há mercado. Quer dizer, se você tem a oferta, tem um mercado onde você vai poder escoar a sua produção. Aumenta aqui para mim, meu querido, a tela. Olha só, galera, também temos que lembrar o que nós vimos na última aula. Aumenta a tela aqui para mim, por favor. Além da possibilidade de você organizar a situação, nós temos a situação do quê, professor? Para você orientar os processos de produção. Então, a gente consegue também manter uma qualidade em relação ao sistema de reprodução. Sempre é recomendado aí um macho para 2 a 3 fêmeas, não é? Também vimos o quê, professor? A quantidade de produção. Vimos também o processo que você faz a reposição. E lembrando muito bem, e as instalações, professor? Nós vimos os manejos, aonde nós temos aí que para chegar na maturidade sexual, nós temos aí, ó, o macho, após 21 dias, né? Nós temos uma plumagem adequada e o peso, o macho deve estar aí, ó, em torno de 70 a 100 gramas e fêmea em torno de 70 a 80 gramas. Claro que essa diferença está relacionada com o processo de produção. Meu querido diretor, pode aumentar aqui para mim, isso! Olha só, também falamos sobre as instalações, lembra? Olha só, nas instalações, nós temos o processo de recria das aves e falamos da passagem, né, das acomodações para o processo de produção final, aonde vão ficar as poedeiras e todo o sistema de acomodação desse animal. Prof, numa gaiola aí, ó, de 1 metro de comprimento para 30 centímetros de profundidade, nós falamos que podemos comportar 18 fêmeas, mas isso vai levar em consideração o quê, professor? A raça que você está acomodando. Então tem essa variação, pode ser até também 10 a 6 indivíduos.
mais 18 animais, dependendo da raça, tem essa acomodação. E falamos também sobre o processo de acomodação dos filhotes. E aí tem que tomar muito cuidado com o processo de formação da cama desse aviário, tá? E o processo de produção, professor? Tá vendo que as grades, nós separamos essas grades para facilitar a contagem da quantidade de ovos que são produzidos durante o dia e também o processo de alimentação desses animais. E nós paramos bem aí, em doenças, que é o próximo assunto que nós iríamos falar na aula. Perfeito, galerinha? Aqui pro tio. Com isso aqui para mim, ó. Com isso a gente finaliza, então, essa revisão sobre raças, instalações e processo de criação das codornas. Agora você vai ficar aí fazendo sua atividade, daqui a pouco te volta para a gente fazer as correções e, claro, sanar algumas dúvidas, que só depois que a gente começa a fazer as atividades que vem, putz, grila! Aí que vem as dúvidas, será que é aquele... Aí a gente volta para sanar essas dúvidas, tá bom? Aguardo vocês, meus queridos, até daqui a pouco. Muito bem, passou rápido mesmo, mas só lembrando todo mundo, galerinha, agora é a hora da gente, ó, corrigir as atividades. Eu quero lembrar para vocês que não fiquem preocupados, don't worry. Olha, o tio vai botar aqui na tela a questão, nós vamos colocar a resposta, vamos ler juntos. Primeiramente, não precisa ficar preocupado, não tem que estar escrito a mesma coisa. Tem que estar, pelo menos, tem que contemplar a pergunta. Exemplo, muitas vezes tem termos técnicos que você esqueceu de colocar o termo técnico, mas você descreveu o termo técnico. Então não está correto do mesmo jeito. Mas eu vou dar um tempo para você aí complementar a sua resposta se você achou que ficou faltando, tá bom? Questões fechadas, nas questões abertas. E as questões fechadas, professor? Não se preocupe. Se eu colocar aqui a alternativa A, você colocou a B, e ter a necessidade, a gente volta lá no slide e explica. Então, esse é o momento da gente sanar as dúvidas e, ao mesmo tempo, corrigir as atividades. Dá uma olhada lá na tela. Olha aí, ó. Atividades de sala e vamos também solucionar aí, tirar umas dúvidas se ficou. Vamos para a primeira questão? Vamos, professor! Para implantar o aviário, destina a criação de codornas. Acho que isso aí era para implantar um aviário destinado à criação de codornas, acho que seria melhor assim, né? Que tipo de ave é recomendada na criação aqui na região meio norte? Aí a resposta, cada tipo de ave tem características específicas. A escolha da ave a ser criada na propriedade depende das condições do local, recursos disponíveis, oferta da espécie ou linhagem e afinidade do produtor. Aqui para mim, meus queridos, vamos lá. Nós temos 3 raças de codornas que nós vimos na aula anterior a esta, tá bom? Que são as mais recomendadas para a nossa região. Mas aí, produto da codorna, ou você vai produzir codorna para oferecer ao mercado os ovos, ou você vai produzir os filhotes, você cria codorna, aí você não usa ração para postura, você faz o processo de reprodução, o ovo galado, e aí você pega esse ovo galado e coloca na incubadora, na chocadeira, e aí você vende os filhotes para o produtor. Ou então você cria a codorna para engorda, abate e vender a carne. Então, dependendo do sistema que você vai utilizar, se você vai ofertar filhote, ovo ou carne, tem que verificar o mercado. E claro, né, em relação à carne da codorna, dependendo da raça que você utiliza, tem um sabor característico, então tem que verificar a preferência do mercado, a oferta não, né? O que o mercado pretende para que você possa ofertar essa carne, seja no seu município, no estado ou fora do estado. Professor, o que é mais, né, utilizado na produção de codorna? Ou reposição do plantel, ou produção de ovos. Então, sempre, independente, se for produção de ovos, aí sim, galerinha, não há que se preocupar em relação a qual o tipo da espécie que você vai utilizar. Tudo bem?
Ok, vamos então para a segunda. Dá uma olhada lá na segunda questão. A ração das codornas é a mesma das galinhas? Presta atenção aí, galerinha. Olha só, no mercado existem rações próprias para codorna, com um nível de nutrientes adequado à espécie. Entretanto, algumas rações podem servir tanto para a galinha como para a codorna. Nos dois casos, é importante ficar atento e fornecer a ração adequada para cada... Olha aí, ó. Agora, eu vou só frisar isso aqui, ó. Fase de criação. Vem aqui para mim. Vamos deixar bem claro uma coisa. A ração que você usa para as aves em geral, criação de codorna, frango, pato. Quando eu falo frango, pode ser até aquelas galinhas, né? Aquela galinha da Angola. Você pode utilizar. Mas tem uma coisinha, uma questão. O que tem que deixar frisado. Aqui, ó. Tá vendo isso? Fase de criação. Fase de criação é muito importante que você fique atento a isso. Por quê, prof? Se você está na fase de postura, a quantidade de implementos, né, de nutrientes para a codorna não é o mesmo do que para uma galinha. Então você está jogando, você está ofertando muito para um indivíduo que necessita de pouca ração ou poucos nutrientes para estimular ela a produzir ovos. Então, sempre é recomendado você utilizar rações específicas para determinada fase do desenvolvimento. Se é na fase de filhote, de pinto, de cria, recria e produção. Você não vai ofertar a mesma ração quando você faz muda forçada em galinha de postura, uma ração para codorna, porque a muda forçada já precisa de uma ração específica, porque você já está estimulando ela a produzir mais do que ela já passou da fase de produção. Então, a gente sempre lembra uma coisa, cada fase de criação necessita de uma ação específica. O que a gente pode suplementar ou complementar é você utilizar produtos da sua propriedade, que você forneça esse animal, tá bom? Como restos de alimentos ou restos de vegetais, principalmente para galinha, e sistema de criação, caipira não, sistema de criação semi-intensivo, entendeu? É igual criação de suíno. Você tem rações específicas, mas você complementa lá na engorda com lavagem. Então, você pode complementar as criações de aviário com restos de produções da sua propriedade, principalmente vegetal que esses animais comem sim, folhas. Mas para o sistema semi-intensivo, para postura, é um pouco mais complicado. Para corte, não é tão problemático assim, tá bom? Vamos para a próxima? Olha aí, questão de número 3. Referente aos cuidados sanitários que devemos ter no procedimento de criação de codornas, cite alguns exemplos de profilaxia de doenças na criação de codorna. Professor, só uma coisa, o que significa aí, ó, profilaxia? Porque na hora me deu uma dúvida na hora da resposta. Aqui para mim, eu respondi, mas eu fiquei um pouco na dúvida. Profilaxia são todos os manejos ou procedimentos que você faz dentro de um sistema de criação para prevenir, evitar ou amenizar que quando ocorra, venha em menor intensidade para que você possa fazer uma interferência nesse processo de infecção. Então, são cuidados, como os quais, professor? Olha aí, ó. Não, pode deixar. Isso aí, meu diretor. Ó, higienização, vacinação e vermifugação. Esses 3 procedimentos são importantes você realizar como forma profilática e evitar que ocorra. Mas a gente já é bom falar assim, evitar ou amenizar. Entre eles, a vermifugação, não, a vacinação.
A vacinação, sim, você evita, tá, que ocorra qualquer doença, principalmente, né, doenças virais. Agora, vermifugação está acoplado ao sistema de higienização, principalmente nos galpões, onde na porta de entrada tem que ter aquele tapete higiênico que a gente mesmo produz, ou com cal, ou com uma solução antisséptica para limpar as botas antes de entrar nos galpões, evitando que traga de outras criações, principalmente de criações que envolvam aves. Tá bom, meus queridos? Isso facilita que você evite um manejo, não chega a ser um manejo, mas é uma atividade, tá, profilática, uma atividade que evite ou amenize que quando ocorra a sintomatologia seja de menor intensidade, tá bom? Aumenta aqui para mim, meu produtor. Isso, meu querido. The last question. Durante quanto tempo as codornas produzem ovos? Qual o momento de trocar? Olha aí, ó. As codornas produzem ovos a partir de 45 dias de vida. E a vida útil, né, na produção de ovos é até a 40ª semana de idade. No caso de codornas velhas, quer dizer, após a 40ª semana, recomenda a substituição dessas aves. Meus queridos, nesse processo de substituição das aves, é importante que se faça o quê? Um cronograma. Esse cronograma vai auxiliar com que você tenha corretamente. Aqui, meus queridos, o cronograma, né? Porque você já sabe, com 45 dias, ela inicia a produção, mas nessa 45 dias é uma produção não linear. Ela é ondulatória na primeira semana de adaptação pelo processo. Os ovinhos já são pequenos, né? A média. Só que tem codornas que vão começar a ovopor de tamanhos diferentes e ainda com a casca mal formada, com falta de calcificação. Então, ainda tem a semana de adaptação, não só pela ração, mas pelo início da produção para atingir o platô. Aí sim, depois a primeira semana, você já se prepara para a 40ª semana, no início da produção, para ocorrer essa substituição. Prof, mas no aviário de galinha, de frango, a gente não faz aquela muda forçada? Muitos produtores tentam fazer muda forçada com as codornas. Mas pela estrutura e o comportamento desse animal, o que recomendo então é mandar para o abate, porque a produtividade não é a mesma. Você não consegue atingir a mesma produtividade que era antes. Aumenta aqui a tela para o tio rapidinho. Então, com isso, a gente consegue, pode voltar, com isso a gente consegue manter uma produção quando você já está com o seu lote pronto para ocorrer essa substituição. Por isso que a gente fala, a produção é uma produção rápida e ainda por quantidade e menor tempo no galpão. Tá bom, galerinha? Com isso a gente finaliza aqui a nossa correção. Daqui a pouco eu volto com outro assunto para vocês. Tchau, tchau.